Parece que estamos vivendo uma epidemia de dislexia. Essa frase me marcou quando a li há 6 anos atrás e foi escrita pelo pesquisador brasileiro Fernando Capovilla em um dos seus livros sobre método fônico de alfabetização. Mas ele não estava querendo dizer com essa frase, de fato, que os casos reais de dislexia, que é um transtorno específico de aprendizagem de leitura, configurariam de verdade uma epidemia. O que o Fernando Capovilla quis dizer com isso é que as crianças com neurodesenvolvimento típico e sem diagnóstico de um transtorno específico de aprendizagem, como a dislexia, estavam enfrentando dificuldades semelhantes àquelas enfrentadas por quem tem, de fato, dislexia, principalmente relacionado à dislexia do tipo fonológica, e que, de fato, não conseguem aprender a ler se não for devidamente ensinada, mapeando ali as relações entre as letras e os sons, formando depois palavras através desses sons e lendo, portanto, aprendendo a ler através de uma rota fonológica de leitura, a fim de remediar a sua dificuldade inicial. E por que ao olhar para as crianças que não têm dislexia, elas dão a impressão que elas têm dislexia? Por que o autor Fernando Capovilla disse isso? Simplesmente porque as crianças sem dislexia não estão aprendendo a ler. E a escola, professores, pais chegam a pensar que essas crianças não estão aprendendo a ler porque têm algum transtorno de aprendizagem, como a dislexia. Porém, vamos lá, não é lógico a gente pensar assim, por 2 motivos principais. O primeiro motivo é questão estatisticamente falando, porque nós temos no Brasil, hoje, 61% das crianças brasileiras entre 9 e 10 anos enfrentando dificuldades reais com a alfabetização. Isso foi o que apontou o Exame Internacional de Progresso em Leitura, e que nós teríamos aqui no Brasil, portanto, 61% das crianças com dislexia? Claro que não faz sentido, é estatisticamente impossível. Então, não podemos pensar que essa dificuldade na alfabetização está na conta da dislexia, de um transtorno de aprendizagem. E o segundo motivo é que todas as crianças podem aprender a ler, inclusive as crianças com dislexia, mas desde que todas as crianças sejam ensinadas a ler do jeito certo. Antes de avançar neste vídeo para te falar o que você precisa saber para ensinar a ler do jeito certo, eu tenho um convite especial para você participar comigo de um curso online de alfabetização, e o cronograma das aulas e a chance de fazer o seu cadastro está logo abaixo deste vídeo, na descrição. Lá você vai encontrar um link para você se cadastrar para participar do meu curso gratuito de alfabetização. E lá neste curso eu vou aprofundar em alguns pontos que eu vou citar neste vídeo para não ficar longo demais, e que você vai precisar saber o seguinte: a criança que tem dislexia, destacando a dislexia do tipo fonológica, que é a que mais ocorre, vai ter dificuldade no processamento fonológico. Isso implica na dificuldade de reconhecer como o que está escrito representa o que a gente fala, e como os sons da fala, na unidade individual dos fonemas, podem ser representados pelas letras do nosso alfabeto. Nesse cenário, o que as crianças com dislexia precisam aprender de maneira explícita para remediar essa dificuldade, que é uma dificuldade natural do processamento fonológico. O que seria isso? Para essas crianças é imprescindível aprender os sons das letras e aprender como esses sons formam as palavras, que são as habilidades que nós chamamos de princípio alfabético, que é saber que a letra tem um nome, forma e som, e a consciência fonêmica, que é uma habilidade que está dentro de uma grande área, que é a área da consciência fonológica, que se refere à capacidade da criança se atentar aos segmentos sonoros da fala. E no caso específico da consciência fonêmica, o segmento sonoro da fala, que a criança precisa estar atenta e conseguir discriminar nas palavras, são os fonemas. Isso implica, na prática, saber que as estratégias eficazes de ensino da leitura para quem tem dislexia devem incluir o ensino dos sons das letras e aumentar a consciência fonêmica,
para depois de formar essa base, ensinar a ler através do método fônico de alfabetização, que parte do ensino da leitura a partir desses sons que ela aprendeu antes, até a formação das sílabas, das palavras, tudo pelos sons das letras. Ao ensinar a ler através do método fônico dessa forma, nós temos a certeza de que a criança está lendo, operando ali a leitura pela rota fonológica, que deve ser o circuito correto de leitura. E assim nós remediamos as dificuldades para aprender a ler da criança com dislexia fonológica, certamente. Mas você precisa saber que esses conhecimentos que eu citei, do princípio alfabético, da consciência fonêmica e aprender a ler pelo método fônico de alfabetização, também vão beneficiar qualquer criança, porque as pesquisas da ciência da leitura, elas são insistentes em afirmar que quando as crianças não dominam essas habilidades, quando não sabem som de letra, não dominam a consciência fonêmica, a chance é muito maior delas enfrentarem dificuldades na alfabetização. E por isso que, ao incluir em programas de alfabetização o ensino dessas habilidades, nós vamos garantir o sucesso na aprendizagem da leitura de todas as crianças com dislexia ou não. Então, sabe aqueles 61% de crianças que não dominam a leitura ou que estão apenas no nível muito básico de leitura, mesmo tendo passado 5, 6 anos dentro da escola? Bom, se elas tiverem um ensino voltado para a aprendizagem dessas habilidades, elas aprenderão a ler, tal como aquelas que têm dislexia. Inclusive, tem um estudo de 2007, publicado em uma revista de divulgação científica sobre aprendizagem, em que os autores eles avaliaram crianças com perfil de risco de dislexia, porque seus pais tinham dislexia diagnosticada, e compararam o desenvolvimento delas com crianças sem perfil de risco, mas eles separaram esses dois grupos de duas formas. De um lado, ficaram as crianças com risco de dislexia ou sem risco, mas que receberiam a intervenção do ensino dos sons das letras e consciência fonêmica. Do outro lado, colocaram as crianças que não receberiam instrução nenhuma, mas que tinham perfil de risco de dislexia ou não, tá? E os autores identificaram que tanto as crianças com risco de dislexia como sem risco e que tiveram a intervenção do ensino dos sons das letras e da consciência fonêmica se saíram muito melhor nos testes de desempenho de leitura do que comparadas com aquelas crianças que tinham risco ou sem risco, mas que não tiveram o ensino adequado. O que isso evidenciou? Que todas as crianças que forem ensinadas sempre serão beneficiadas, tenha dislexia ou não tenha perfil de risco ou não tenha, e se sairão melhores na aprendizagem da leitura. Em resumo, o que nós temos que garantir para que todas as crianças aprendam a ler? O ensino dos sons das letras, desenvolver principalmente a consciência fonêmica. Depois dessa base muito bem consolidada, nós devemos ensinar a ler pelo método fônico de alfabetização. Isso sim é um ensino inclusivo, inclui todas as crianças. Lembrando que você pode ter acesso a como ensinar qualquer pessoa a ler corretamente participando do meu curso gratuito de alfabetização pelo método fônico. Você só precisa tocar no link que está na descrição do vídeo, aparecendo logo abaixo aqui deste vídeo. Então, toca no link para conferir o cronograma das aulas e eu te espero lá neste curso gratuito de alfabetização para você saber tudo o que você precisa para alfabetizar corretamente.